Olá, nós somos acadêmicos do terceiro período de agronomia. Este é um trabalho apresentado à disciplina sistemática de plantas cultivadas. Nós iremos falar da família Fabaceae, mais conhecida como leguminosa por possuir o fruto do tipo legume, mais conhecido também como vagem, que é exclusivo dessa família. Será apresentado 4 espécies: o amendoim, a ervilhaca, o feijão e a soja. O amendoim, ele tem a folha com a base obtusa, o ápice arredondado, a margem lisa e a textura coriáceas. As folhas são alternas, com pecíolo longo, compostas por 4 folíolos ovalados que são dispostos em palhas. A flor, ela tem coloração amarelada, ela é emitida nas axilas das folhas em inflorescência, agrupada em número variável ao longo do ramo principal ou do ramo secundário. Todas são potencialmente férteis e hermafroditas, são autógamas, pois se autofecundam. Normalmente se abre uma flor por vez em cada axila. O ovário adequado à flor é localizado na base do seu pedúnculo, próximo ao ramo. Da flor fecundada vai se formar o esporão. Esse processo em que a flor ela é aérea e depois que é fecundado produz um fruto subterrâneo, ele é denominada geocárpia. O fruto, eles são vagens ou legumes, estruturalmente deiscentes, mas funcionalmente indeiscentes. São uniculadas, estranguladas, de cor palha, com superfície reticulada. A casca representa de 25 a 30% do peso dos frutos secos. A semente é de coloração variável, pode ser branca, rosa, vermelha, negra ou manchada, vai depender da espécie. Ela tem um alto teor de óleo comestível, ultrapassando 40% em algumas variedades, e com cerca de 20% de proteína. A importância agrícola, ele é um produto destinado ao consumo in natura, aperitivos salgados, torrados e preparados de diversas formas, e na indústria de doces também. Além do consumo in natura, os grãos também podem ser utilizados para a extração do óleo, empregados diretamente na alimentação humana, também na indústria de conservas, enlatados, em produtos medicinais, na indústria de tintas, e tem potencial na produção de biodiesel. A torta, que é o subproduto da extração do óleo, é rica em proteína, aproximadamente 45%, sendo destinada à alimentação animal. As partes aéreas da planta, as hastas, as folhas, elas podem ser usadas na alimentação animal, na forma de feno. A casca das vagens, subproduto do processo de beneficiamento, são utilizadas no Brasil como cama de frango para a forração dos grãos no setor avícola. A produção mundial em 2007 e 2008 foi de cerca de 32,5 milhões de toneladas em uma área de aproximadamente 21 milhões de hectares. No Brasil, a produção na safra de 2005-2006 foi de 267.716 toneladas, em uma área de 113.098 hectares, com produtividade média de 2.367 kg por hectare. Oi, meu nome é Milena e eu vou falar para vocês sobre a ervilhaca, a Vicia sativa L. As folhas da ervilhaca elas são alternadas, compostas, com numerosos folíolos e gavinha terminal. Um par de folíolos, no meio dos quais encontra-se a extremidade do ráquis, reduzida ou transformada então na gavinha. As flores já da ervilhaca, elas normalmente são pareadas nas axilas das folhas, em forma de racimo, com um número variável. São subsésseis, tendo então em torno de 1,8 a 3 centímetros de comprimento. A cor normalmente é violeta púrpura e podendo então algumas vezes ser encontrado flores brancas. Os frutos da ervilhaca, esses legumes, eles são quase cilíndricos, compridos, com 2,5 a 7 centímetros de comprimento, de uma coloração marrom quando maduros, e possuem de 4 a 12 sementes. A gente consegue ver nessa foto as folhas da ervilhaca, então elas são alternadística, então porque só há uma folha em cada nó, e essas folhas elas estão dispostas em um único plano.
E também podemos ver nessa foto as flores em um racemo, então formam tipo um cacho. Já aqui os frutos, a vagem, conseguimos ver então que é em formato quase cilíndrico e são bem compridos. Aqui nesse caso, ele está verde, porque ainda não está maduro, mas quando é maduro, é de coloração marrom. Então, agora vamos falar sobre algumas outras características da ervilhaca. Então, ela possui um caule fino, que é flexível, descombente e trepador, então podendo atingir até 0,9 metros de comprimento. E a planta, num todo, ela atinge em média 0,35 metros de altura. Já as sementes da ervilhaca, elas são globosas e até assim mais compridas, com 3 a 5 centímetros de diâmetro normalmente, lisas e de cor verde acinzentada para um marrom, como a gente consegue ver nessa foto. Já a importância agrícola da ervilhaca é que ela auxilia a manter o solo coberto durante a entre-safra, então ela é uma planta de cobertura. E ela ela é uma excelente planta de cobertura do solo, porque ela beneficia as culturas que vão vir em sucessão, pois reduz a utilização de adubos nitrogenados por conta de sua capacidade de fixação de nitrogênio, né? Ela é uma leguminosa. E a utilização dessa espécie como cobertura do solo, ela produz em torno de 20 a 30 toneladas de massa verde por hectare e 4 a 6 toneladas de massa seca por hectare. Então, por isso, ela é uma alternativa muito rentável e sustentável. Além disso, ela é uma ótima opção para o sistema de plantio direto e rotação de culturas, pois os nutrientes da ervilhaca eles permanecem na palhada e favorecem a fertilidade da cultura em sucessão. Além disso, então, ela é uma espécie de ampla versatilidade, podendo ser utilizada como cobertura do solo, adubação verde e também como forragem para a alimentação de animais. Além disso, ela ajuda na supressão de plantas daninhas por formar como se fosse um colchão sobre o solo. Então, ela pode ser utilizada para vários benefícios, né? E só que ela é importante ser consorciada com outras espécies por conta dela ter uma baixa relação carbono-nitrogênio, que gera uma rápida decomposição de seus resíduos vegetais, então deixando o solo descoberto e sujeito à erosão por um período de tempo mais rápido. E aqui, como a gente consegue ver nessa tabela, é uma cobertura do solo com ervilhaca comparado com o pousil. Então, a produtividade do milho, que é uma planta, por exemplo, que depende de nitrogênio, né, uma gramínea, a gente percebe claramente que a produtividade ela aumenta quando se antes tiver, por exemplo, uma cobertura de ervilhaca. Oi, meu nome é Daiane e eu vou falar sobre o feijão, também pertencente à família Fabaceae. Então, sobre o tipo de folha e a sua filotaxia. O feijoeiro possui 2 tipos de folhas, simples e compostas. As únicas folhas simples são as primárias, que já estão presentes no embrião. As demais folhas são trifoliadas, ou seja, há 3 folíolos inseridos na extremidade do pecíolo. Podemos notar que há folhas inseridas nos nós do caule e também nas ramificações, porém são alternadas, ou seja, não saem do mesmo plano as folhas, né? Então, no plano caulinar, as folhas saem de diferentes pontos. Quanto ao tipo de flor, a flor do feijoeiro é formada pelo cálice e pela corola. O cálice é verde e a corola é composta de 5 pétalas, que podem ser brancas, rosadas ou violáceas. O estandarte é a pétala maior e as asas são as 2 menores. As outras 2, soldadas uma à outra, vão formar o que é a chamada quilha.
Além disso, o ovário da flor é estreito e alongado, contendo os óvulos distribuídos em linha. O estilete termina num estigma recurvado, que é cheio de pelos. E também os estames são em número de 10, sendo 9 reunidos em uma só peça e um livre. Quanto ao fruto, o fruto do feijão é um legume, que é derivado de um único carpelo. É deiscente e que se abre em duas fendas. Então, a deiscente é quando maduros, eles abrem-se naturalmente e liberam as sementes. O fruto do feijão é uma vagem, formada por duas partes, que é denominada valvas, sendo a superfície superior e a outra inferior. Pode apresentar uma forma reta, arqueada ou recurvada. E o ápice também pode apresentar uma forma arqueada ou reta. A cor da vagem também pode ser uniforme ou não, ou seja, pode apresentar estrias de outra cor e variar também de acordo com o grau de maturação. Se a vagem for imatura, madura ou completamente seca, a cor também vai variar. E quanto à importância agrícola, o feijão tem extrema importância agrícola, social e econômica no Brasil. Então, o Brasil é o maior produtor de feijão do mundo. A produção de feijão no Brasil destina-se ao consumo doméstico e também tem a grande importância como alimento e também na geração de renda familiar. Já foi comprovado que, em pesquisas, que a agricultura familiar garante 70% da produção do feijão no Brasil. Agora nós vamos falar sobre a soja. Com relação à folha da soja, durante todo o seu ciclo, são distinguidos 4 tipos de folhas: cotiledonares, folhas primárias ou simples, folhas trifolioladas ou compostas e prófilos simples. E na maioria das cultivares, a cor é verde pálida, mas também pode ocorrer verde escura. O caule é ramoso, híspido e com tamanho que varia entre 80 e 150 centímetros, dependendo da variedade e do tempo de exposição diário à luz. E a sua terminação apresenta racemo, em variedades de crescimento determinado ou sem racemo terminal, em variedades de crescimento indeterminado. A soja ela é uma espécie autógama, portanto, ela é uma planta que é polinizada por ela mesma e não por outras plantas. E as flores da soja podem apresentar coloração branca, púrpura diluída ou roxa, de 3 até 8 milímetros de diâmetro. E o início da floração se dá quando a planta apresenta de 10 a 12 folhas trifolioladas, onde os botões axilares mostram racemos com 2 até 35 flores cada um. O sistema radicular da soja é constituído de um eixo principal e grande número de raízes secundárias, sendo classificado com um sistema difuso. O comprimento das raízes pode chegar a até 1,80 m, e a maior parte delas encontra-se a 15 centímetros de profundidade. O legume da soja é levemente arqueado, peludo e formado por duas valvas de um carpelo simples, medindo de 2 até 7 centímetros, onde aloja de 1 até 5 sementes. A cor da vagem da soja varia entre amarela palha, cinza e preta, dependendo do estágio de desenvolvimento da planta. E o fruto da soja são as sementes, que podem ser lisas, ovais, globosas e elípticas, e podem também ser encontradas nas cores amarela, preta ou verde. E o hilo é geralmente marrom, preto ou cinza. A soja é um dos mais antigos produtos agrícolas que a humanidade conhece e também um dos alimentos mais cultivados no Brasil e no mundo. Atualmente, o Brasil é considerado o segundo maior produtor de soja, atrás apenas dos Estados Unidos. Além de que, a soja é um dos alimentos mais ricos em proteína que se conhece. E os grãos podem ser utilizados na alimentação humana, além de ser matéria-prima para a produção de farelo e óleo. O farelo é um ingrediente importante para a nutrição animal, e o óleo tem grande importância na produção de produtos para a cozinha, como óleo, margarina e até sorvete. E também é utilizado para medicamentos e biodiesel. Portanto, a soja tem uma importância grandíssima
na economia do Brasil.